Então, pessoal, a gente vai começar a trabalhar hoje com esse conteúdo aqui, né, que é o Teorema de Laplace, só para vocês entenderem e estarem contextualizados do que a gente vai precisar fazer, o que a gente, na verdade, está fazendo, é o seguinte, eu estou só sentando o pessoal aqui na sala, é o seguinte, nós vimos matrizes de ordem 2, nós vimos matrizes de ordem 3, nós vimos matrizes de outras ordens, que foi um pré-requisito para essa aula. Nós vimos também o que era determinantes na aula passada, inclusive o vídeo já está lá disponível no YouTube, né? E hoje o que nós vamos ver? Nós vamos ver o Teorema de Laplace, que ele serve para calcular matrizes que são de ordem 2 ou 3, é claro que a gente não vai utilizar nessas matrizes, porque nós já sabemos um jeito muito mais simples de encontrar esses determinantes, e a gente vai aplicar ele em específico em matrizes que são de ordem 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Nós vimos lá, né, que o determinante para a matriz de ordem 2, eu preciso multiplicar a diagonal principal vezes a diagonal secundária. Então, eu tenho, por exemplo, a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos o sinal que é o da diagonal secundária, né? Sempre invertendo o sinal aí da diagonal secundária. Nós vimos matriz de ordem 3, tudo isso que eu estou falando está na aula passada, para quem não está interpretando. Está aqui no nosso canal do YouTube. Então, a matriz de ordem 3, nós iremos o quê? Repetir as duas primeiras colunas, ou as duas primeiras linhas, e iremos fazer, né, aquela multiplicação da diagonal principal pela diagonal secundária. Então, até aí, eu acredito que está todo mundo tranquilo. E agora, se a matriz for de ordem 4, a gente, antes de resolver o Teorema de Laplace, nós precisamos interpretar alguns elementos que aqui estão, né? Que elementos são esses? Que é o menor complementar que a gente vai ver agora. Olha só, o que diz aqui? Teorema de Laplace. Antes de vermos o Teorema de Laplace, definimos um menor complementar e um cofator. Então, são dois elementos importantes que nós iremos trabalhar, que é o menor complementar. Que é o menor complementar e o cofator. Esses dois elementos, quando nós entendermos eles, o que são e o que fazem, eles vão nos fornecer o subsídio para entender o Teorema de Laplace. Então, entender o que é menor complementar, entender o que é menor fator, sabe como encontrar o menor complementar e o menor fator, você facilmente vai conseguir resolver o Teorema de Laplace. Mas vamos lá, de passo a passo. Vamos ver aqui o que diz aqui no enunciado de menor complementar. Do menor complementar. Diz o seguinte, consideremos uma matriz M de ordem n maior ou igual a 2, ou seja, o pré-requisito para a gente ter essa matriz é que, para encontrar o menor complementar, é que a gente tem que ter uma matriz de ordem 2, 3, 4, 5, 6, 7, para aí por vai, seja a IJ um elemento dessa matriz M, definimos menor complementar do elemento AIJ e indicamos por DIJ, como sendo o determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J de M. Aí, mesmo depois dessa leitura, e vocês estão acompanhando a leitura junto comigo, tem gente em casa que está dizendo assim, mas como assim, professor? Eu não entendi, foi basicamente nada do que está escrito aí. Vamos para a prática, porque na prática vocês vão perceber que não tem muita dificuldade, né? Parece ali lendo, a gente às vezes fica até confuso. Então, olha, eu coloquei aqui o exemplo 1. Diz o seguinte, seja M, aí eu coloquei aqui uma matriz, né? Uma matriz 3 por 3. Ele diz, calcule o D11 e o D21. Então, o que seria esse D, segundo o enunciado que nós estamos trabalhando? O menor complementar, ele é dado por essa letra D maiúscula, e essa sequência que nós temos aqui são os índices. 11, ou 11, ou 21. Ou, se você quiser falar aí na sua casa, né? D21. Então, aqui, pessoal, são os índices que nós temos para encontrar esses menores complementares. O de D11 e o de D21. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é localizar, eu vou resolver logo o D11.
é localizar aonde é que está esse documento, esse elemento, perdão, D11. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, D11, eu estou falando desse elemento aqui, ó, o número 2. Até aqui está tranquilo, né? Eu acredito que vocês aí não têm tanta dificuldade. Então, D11 é aquele elemento que eu estou falando. E como é que eu faço para encontrar o menor complementar referente a esse elemento? Então, quando nós estivermos falando do menor complementar, vocês irão fazer isso bem aqui, ó. Vocês vão passar uma linha aqui, ó. E outra linha aqui. Por que o senhor está fazendo isso aí, professor, para me entender? Então, quando vocês quiserem encontrar o menor complementar, vocês precisam excluir, vocês precisam retirar ou remover a linha e a coluna que aquele elemento está. Entendido? Então, se é D1, então, para encontrar o menor complementar, eu preciso pegar quais são os elementos que estão na mesma linha de D1. Nesse caso, é 3, aqui, ó, 3 e menos 1. Então, opa, eu vou passar uma linha ali, né? Quais os elementos da coluna que estão entre D11? É o número 1 e o número 5. Beleza. Então, já vai fazer tudo sentido para vocês entenderem, que eu vou fazer também outro. Então, vocês vão passar uma barra ali, excluindo os elementos que não fazem parte, ou perdão, os elementos que fazem parte da mesma linha e da mesma coluna, que o elemento, que o menor complementar que vocês querem encontrar, que nesse caso é 2, e o que vocês vão ter que fazer, né, para encontrar. Então, eu vou dizer o quê? Que, deixa eu colocar aqui até de verde, vamos dar conta. Eu vou dizer que o menor complementar do elemento D11, por que é D, professor? Porque D é o símbolo do menor complementar. Preciso gravar essa informação? Não necessariamente. D1 é igual. Você irá trabalhar e irá extrair o determinante dos elementos que restaram. Então, você exclui todo mundo da mesma linha, exclui todo mundo da mesma coluna e vê quem sobrou. Os que sobraram, você irá fazer o determinante desses valores. Então, eu vou ver aqui. D11 é igual a o determinante de... Aí, quais são os elementos que sobraram aqui? Menos 3. Menos 3. Qual foi o outro? 0. 4. E 7. Então, eu vou tirar o determinante desses elementos. Vocês entenderam? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, identificar quem é o menor complementar que eu quero encontrar. Beleza, achei lá, já sei que é o D11. Circulei ele lá. O segundo passo, você vai excluir todos os elementos que estão na mesma linha que ele e todos os elementos que estão na mesma coluna do menor complementar que você está tentando encontrar. Beleza, já fiz o segundo passo. Você vai pegar do terceiro, ver quem não foi excluído e você irá extrair o determinante desses valores. Então, eu tenho ali, por exemplo, quem sobrou foi o menos 3, 0, 4 e 7. Então, eu vou tirar o determinante desses valores. E aí, nós chegamos a uma matriz 2 por 2. Uma matriz de ordem 2, lembrando, né? O determinante, eu preciso apenas multiplicar os elementos da diagonal principal, né? Então, aqui estão os elementos da diagonal principal, vezes, ou menos os elementos da diagonal secundária, né? Que nesse caso ali vai dar positivo, vai ficar menos, né? Então, vai ficar o quê? Vamos fazer a multiplicação aqui. Menos 3 vezes o 7, vou botar aqui só o sinal de igual. Menos 3 vezes o 7 vai dar menos 21. 4, agora a diagonal secundária, né? 4 e 0. 4 vezes 0 é 0, né? Só que, só mesmo para ilustrar, vocês sabem que nós temos que alterar todos os sinais dos resultados. Nesse caso aqui, eu vou colocar menos 0, só para ilustrar mesmo. Tudo isso aqui é igual, então, a menos 21. Então, eu poderia dizer que, em outras palavras,
o menor complementar desse meu exemplo, que eu estou fazendo, é menos 21. Então, o menor complementar do D11 ou D11 é menos 21. Vocês entenderam como é que eu fiz aí para encontrar esse menor complementar? Eu vou fazer mais um exemplo, que é aqui com o D21. Então, eu vou deixar ali do D11. Se vocês não entenderem do D21, a gente volta. Fazer só mais um aqui. Apagar tudo aqui para começar do zero. Então, agora, esse aqui nós já encontramos. Falta apenas esse aqui, né? Que é o D21. Então, D21, eu vou localizar ele aqui na minha matriz, né? Então, é o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Então, esse elemento só pode ser o 5. Vou marcar aqui o número 5. Marquei lá o 5. Pronto. Fiz o primeiro passo. Difícil, né? Não. Então, marquei o 5. O outro passo que eu vou ter que fazer é excluir os elementos que estão na mesma coluna que ele. Então, eu vou aqui, ó, excluir todo mundo que está na mesma coluna que ele e na mesma linha. Eu vou pegar, vão ser esses elementos aqui, ó. Pronto. Ali, eu selecionei todo mundo que estava na mesma linha e na mesma coluna que o D21, que nesse caso ali é o 5. E o que eu vou fazer agora? Para eu achar o D21, eu vou colocar aqui do lado. D21 é igual, e aí eu vou tirar o determinante dos elementos que restaram. Quais foram os elementos que restaram? Foi o 3, menos 1, 4 e o número 7. E aí nós temos novamente, é claro, que uma matriz de ordem 2 por 2. E aí vocês já sabem, né? Que uma matriz de ordem 2 por 2, nós temos que multiplicar os elementos da diagonal principal, menos, ou seja, trocando o sinal da diagonal secundária. Então, olha lá. Eu vou pegar aqui 3 vezes 7. 3 vezes 7 é igual a 21. Eu vou colocar aqui 21 positivo. E aí eu vou fazer agora os elementos da diagonal secundária, né? Então, diagonal secundária é quem? 4 vezes menos 1. Aqui daria menos 4. Porém, quando a gente fala na diagonal secundária, aqui, ó, na diagonal secundária, eu sempre tenho que alterar o sinal. Se era negativo, ele passa a ser positivo. Então, aqui vai ficar mais 4. Aí é só fazer, né? 21 mais 4 é igual a 25. Vocês entenderam aí, então, como é feita essa questão do menor complementar dos elementos, quem está aqui desde o começo, é claro, né? Que é do menor complementar dos elementos D11 e do D21. Então, entendido aí? A gente entendeu, sim. Deu para entender, Sim, né? professor. Deu para entender, Não? professor. Sim, é bem fácil. É bem fácil. Primeiro passo, só para fixar na cabeça de vocês. Ver quem é o elemento que ele quer encontrar. Ah, é D21. Você vai pegar o elemento que corresponde, vai marcar ele lá e vai tirar toda a coluna e toda a linha. Aí vê quem sobrou. Pega todo mundo que sobrou e tira esse determinante desse valor. Aí volta lá. E tira o determinante. Ah, professor, foi D31, por exemplo. Se fosse D31, vou ser só mais um aqui. Se fosse D31 seria quem? O número 1. Aí eu ia ter que excluir todos os elementos que estão na mesma coluna que ele e todos os elementos que estão na mesma linha. Aí eu ia ter que tirar o determinante desses 4 aqui, ó. Desses 4 aqui, que seria 3, menos 1, menos 3 e 0. Encontrando esse determinante, vocês aí teriam o valor do menor complementar. Então, o menor complementar, nós já vimos, que era o passo 1, para a gente entender o teorema de Laplace. Agora, nós vamos falar sobre o cofator, que seria, né, isso aqui, faltou na hora da edição, lá de eu colocar aqui. Mas vamos lá. O que diz aí o cofator?
Considere M uma matriz de ordem... Deixa eu só fechar isso aqui para ficar visualmente... Tá retinho, né? Como o outro. Claro, o outro é feito no computador direto, né? Aqui eu tenho que desenhar. Então, o que a gente tem aqui? Considere uma matriz M de ordem N maior que 2. Isso aí é obrigatório, né, pessoal? Porque tem que ter uma ordem maior do que 2. Seja A e J um elemento de M, definimos o cofator do elemento A e J e indicamos por A e J sendo o número menos 1 elevado a I mais J, que multiplica D e J. Aí eu tenho quase que certeza que esse enunciado deixa aquela dúvida assim, essa aí do cofator eu não entendi. Eu entendi aqui em cima, professor, que era o menor complementar, mas o cofator eu não entendi. Vamos para a prática, que vocês vão perceber que é muito tranquilo. Eu volto aqui. Bichinho aqui. Vamos para lá. Então, o que a gente está dizendo aqui? Essa fórmula bem aqui, pessoal, ela sempre vai ser feita. Sempre vai ser menos 1 mais A e J. Isso aqui, quando a gente começar a falar em cofator, vocês vão ter que entender que é sempre feito aí dessa forma. Então, o primeiro passo que ele nos diz aqui, calcule o elemento A11. Então, ele quer quem? O valor de A11, né? Vamos dizer assim aqui, A11. Cofator de A11. Então, o cofator que eu estou estudando é esse aqui. Então, A11, ele está localizado exatamente onde? Bem aqui. Deixa eu pegar aqui o azul. Ele está localizado bem aqui, ó. Então, vamos para o primeiro passo. Eu vou excluir os elementos que fazem parte da mesma linha e vou excluir também os elementos que fazem parte da mesma coluna. Ali, eu fiz o primeiro passo. Beleza? Aí eu vou colocar aqui A11. Lembrando, né? A gente está falando em terminologia diferente, né? Quando eu falo em A11, eu estou falando em cofator. Se eu estivesse falando em D11, eu estava falando em menor complementar. Mas os nomes, pouco importa para vocês. O importante é vocês saberem calcular. Então, por exemplo, A11, segundo a fórmula, é dita por... Olha o elemento aqui, como é que está. É igual a menos 1. Esse menos 1 é padrão, viu, pessoal? Mais os índices, que nesse caso aqui, ó, vou até apagar ali o verde, que nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos a soma da localização de onde estava aquele elemento. Então, se eu estou falando de A11, eu vou ter que colocar que aqui é igual a 1 mais 1. Beleza? Vezes tudo isso aqui multiplicado pelo meu cofator, pelo meu menor complementar. E o menor complementar, a gente já sabe como é que extrai ele, né? Eu vou passar aqui minha barra. Aí eu vou colocar os elementos que faltaram, né? 4, 8, 5 e 3. O que a gente fez até agora, para vocês entenderem? A fórmula, pessoal, para a gente encontrar o cofator, ela é sempre dada através dessa bem aqui, ó. Essa fórmula aqui por completo. Aquele A11, que é o que ele quer encontrar, ou A11, ele é dado por a fórmula do cofator que multiplica a fórmula do menor complementar. Então, a fórmula do cofator engloba o menor complementar. Então, eu tenho lá, por exemplo, que é igual a menos 1 elevado a linha mais coluna vezes o menor complementar. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei aqui A11 é igual a menos 1 mais, como ele quer A1, vai ser 1 mais 1. Ah, professor, e se fosse A12, seria 1 mais 2. E se fosse A33, seria menos 1 aqui, e seria 3
mais 3. Então, vai mudar só ali em cima, essa informação. Aí, vocês vão multiplicar pelo menor complementar. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? O mais básico, né? A gente vai... Deixa eu botar aqui para o lado. Aí, eu vou repetir aqui, ó. É igual a 1... Ou não. Vou botar 1 para a pessoa que está confusa. Vou botar aqui. Logo tentar resolver. Eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 1 mais 1. E a gente faz um pequeno recorte para a matemática básica. Pessoal, toda vez que eu tenho, por exemplo, eu vou pegar aqui o elemento 1. Toda vez que eu tenho um expoente par e que a minha base ela é negativa, o resultado sempre será positivo. Então, mais aqui. Ah, professor, mas eu tinha menos 1 e aqui deu um resultado ímpar, por exemplo. Se o resultado do expoente aqui for ímpar e vocês estiverem na base é o que está aqui embaixo, né? E vocês estiverem aqui na base um número negativo, o resultado sempre vai ser negativo. Entendido? Então, o que eu estou explicando nessa regra de matemática básica para vocês? É que se eu tenho no meu expoente um número par e a minha base ela é negativa, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos o que for, o resultado necessariamente vai ser par. Ou, perdão, o resultado necessariamente vai ser positivo. Desculpa. Agora, se eu tenho uma base negativa, que é o mesmo exemplo, mas o meu expoente, ele é ímpar, significa que o meu resultado sempre será negativo. Isso é uma primazia da regra da matemática. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, se eu tenho aqui menos 1 elevado a 1 mais 1, é a mesma coisa que 2, né? Se aqui é negativo e aqui vai dar 2, o resultado só pode ser o que? Positivo. Então, eu vou colocar aqui 1, que multiplica, e aí eu vou começar a resolver esse meu determinante de ordem 2 aqui, ó. Eu vou pegar essa linha aqui, vezes essa coluna bem aqui. Ou, perdão, a diagonal principal vezes a diagonal secundária. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 3, eu vou colocar tudo isso aqui entre parênteses. É igual a 12. 5 vezes 8 é igual a 40. Só que 40, na diagonal secundária, a gente tem que trocar o sinal. Vai dar menos 40. Entendido? Aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer lá, resolve primeiro quem está entre parênteses, né? Vai fazer 12 menos 40 é igual a menos 28. Menos 28 vezes 1 é igual a 28, ou, perdão, menos 28 positivo. Menos 28. Então, aqui, ó, eu tenho, só para vocês não se complicarem, o menos 1 vai continuar, eu vou resolver aqui, está entre parênteses, vai ficar menos 28, e aqui 1 vezes menos 28 vai ser igual a 28. Eu posso dizer, então, em outras palavras, que o cofator desse meu elemento A11 é igual a menos 28. Entendido aí como que a gente encontrou o cofator do elemento A11? Eu vou fazer também agora o elemento A23 para que fique bem mais fácil para vocês. Se vocês começarem a praticar, vocês vão perceber que não tem mistério algum. Alguma dúvida com esse elemento A11? Professor, então lá no 28 é negativo lá, né? Ou você só esqueceu de colocar lá Isso, negativo? perdão. Ah, tá. Então, é a fome, né? Ali é negativo mesmo, pessoal. Foi bom. Eu falei, mas não coloquei. Mas alguém tem alguma dúvida? E aí, como é que fica? Não, professor, nada não. Tá normal, tá de boa. Tranquilo, Professor, pode falar. eu não entendi a parte que o senhor fez o cálculo dali onde tem menos 1, que multiplica 1 mais 1. Só essa parte que eu não entendi. Tá. Essa parte, muito bem, Karina. Essa parte aí, ela vem daqui, ó. Deixa eu botar aqui. Opa. Essa parte, ela vem de bem aqui, Karina, ó. Por quê?
eu tenho o menos 1, ele sempre vai ser menos 1 ali. Né? Sempre vai ser menos 1. Mas eu tenho que o índice, ou perdão, o meu expoente, ele é formado, lembre-se que I é o valor de linha e J é o valor de coluna. Por exemplo, é onde cada um representa. Então, esses valores, eles vão estar variando de acordo com o elemento que vocês vão estar tentando encontrar o resultado. Como nesse primeiro exemplo, nós queríamos o elemento A11, então, A11. O que você vai fazer para encontrar esse cofator? Você vai pegar o valor, onde é que ele está, a localização dele, que é na primeira linha e primeira coluna, e você vai somar esses dois valores. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 1 mais 1. Porque aqui diz, ele pede para o quê? A gente pegar o valor da linha mais o valor da coluna. E no elemento A11, eu tenho apenas A11. Ah, professor, se fosse, por exemplo, vou pensar aqui, A22. Então, aqui ficaria menos 1, aí vocês colocariam 2 mais 2. Então, ia ficar menos 1 é igual a 4. E se menos 1, ali o expoente é 4, o resultado sempre vai dar positivo. Vocês entenderam? Deu para entender aí por que ali tem um 1 e um 1? Ali já é a fórmula. Agora, o que vai alterar é apenas a localização aonde o nosso elemento se encontra. E essa locação vai nos dar base para saber quais são os valores que eu vou colocar aqui e aqui também. Deu para entender? Professor, mas a gente não precisa somar, né, esse 1 mais 1. Sim, sim. Assim, você pode fazer direto de cabeça, né? Pode botar logo o resultado. Não necessariamente, eu estou fazendo aqui mais para ilustrar. Mas você, para encontrar esse resultado, você precisa somar, entendeu? Não, você pode botar isso, eu preciso necessariamente colocar isso na hora da prova? Não. Você já pode saber, né? 1 mais 1 aqui é 2, então eu vou logo resolver direto, entendeu? Por isso que eu não coloquei nada aqui, porque seria 1 ao quadrado, né? E aí a mesma coisa de 1. Beleza? Beleza, professor, entendi. Deu para entender, né? Ótimo. Então, já como essa parte foi entendida, eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo do A23. Eu vou apagar tudo isso aqui. Acabei apagando até o desenho feio que eu fiz ali. Beleza. Isso aqui você já entendeu. Vou te ler. Então, o que que acontece? Agora, quem eu quero encontrar é o elemento A23. E aí, eu vou logo marcar aqui para me achar o meu menor complementar. Então, A23 vai ser o elemento da segunda linha e terceira coluna. Então, nesse caso, nós estamos falando do número 8. Vou colocar aqui em azul. Opa. Número 8. E você já sabe, para encontrar o meu menor complementar, eu tenho que excluir todo mundo que faz parte da mesma coluna que o 8 e todo mundo que faz parte da mesma linha que o 8. Pronto. Eles estão excluídos. Professor, mas já estou vendo eles. Calma, é só mental, né, pessoal? Vocês vão excluir. Então, a gente vai tirar esses números e vai observar quem são os elementos que sobraram. Mas aí a gente precisa primeiro fazer a fórmula. A fórmula ela diz o quê? A significa do cofator. Cofator, aqui, 2, 3, é igual. Aí a gente vai colocar, né? Vai montar aquela mesma fórmula que nós fizemos anteriormente. Abre parênteses. Menos 1. E aí vai colocar. Nós estamos analisando quem? 2, 3. Né? Então, aqui é o elemento A23. Então, se é 2, 3, ele pede o quê? Que sempre some I mais J. Então, aqui vai ficar 2 mais 3. Vezes o menor complementar. Vezes o menor complementar, que é D e J, né? Que é o D referente àquele elemento 2, 3.
Então, é o D aqui dessa situação. Então, se eu vou tirar o menor complementar, eu vou extrair aqui o determinante dos elementos que restaram. Então, quem restou foi 2, ali 3, aqui 7, e por último, o número 5. Beleza, vou fazer aqui o determinante deles. Isso aqui é igual. Aí a gente vai ver. Menos 1, beleza. Lembre-se, base negativa. Ah, professor, sempre vai ser menos 1, né? Vocês vão apenas olhar lá o valor que está no expoente. Então, eu tenho uma 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. 5, ele é ímpar. Se é ímpar, o resultado, pessoal, vai dar negativo. Então, vai ficar menos 1. Como é 1, né? Vai ser sempre 1 ali. Então, vai ficar menos 1. E se fosse 6, seria mais 1, claro. Que multiplica o determinante aqui desses valores, né? Então, a gente vai fazer lá, de novo, matriz 2 por 2. 2 vezes 5 e 7 vezes 3. 2 vezes 5, pessoal, é igual a 10. Só botar aqui. 10. 7 vezes 3 é 21. Só que nós estamos falando que na diagonal secundária, aqui vai ficar menos 21. Beleza? E aí eu vou colocar isso aqui. 10 menos 21 vai dar menos 11. Menos 11 vezes menos 1 vai dar 11 positivo. Beleza? Então, nós poderíamos dizer que o cofator do elemento A23 é igual a 11. Vocês entenderam até aí? Nós fizemos 2 exemplos, para ficar um pouco claro. Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ali, quando o senhor multiplicou menos 1 pelo expoente 5, ele ficou negativo, certo? Só que Sim. não era para ter ficado menos 5? Não. Boa pergunta. Olha só. Vou botar aqui uma outra coisa. Nesse caso, nós estamos trabalhando apenas com o número 1. 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 ao quarto. O que significa, nesse caso aqui, o 1 ao quadrado? É a mesma coisa que 1 vezes 1. 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1. 1 elevado a 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, como todos os elementos são 1, só está mudando aqui 1 elevado a 5 também. É igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, nesse caso aqui, todas as respostas, eles são 1. Né? Porque então, a gente só vai ter que ver se é positivo ou negativo, né? é excelente. Muito bem. Gostei. É isso aí. Então, você vai apenas observar se ele é negativo ou se ela é positivo, de acordo com o número de repetições. Nesse caso, vocês repararam que não tem diferença nenhuma, porque a minha base, ela ali estava negativa, ela estava positiva. Agora, quando é negativa, a gente tem que analisar o expoente. Ih, rapaz, é positivo? Se não é positivo, o expoente é par. Se o expoente for par e a minha base negativa, o resultado sempre vai dar positivo. Ah, o expoente, ele é ímpar, professor. Deu 3. E a minha base é negativa. Aí o resultado necessariamente vai ser negativo. Isso é uma regra da matemática, né? Para vocês aí não se perder. E com 1 fica até mais fácil. Alguém mais alguma dúvida? Não, né? Ninguém falou nada? Não. Então, vamos descer aqui. Teorema de Laplace, né? A gente fala Laplace. Cada um tem aí um sotaque diferente, né? Os americanos, né? Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra aí. O que vocês vão falar para mim pouco importa. Eu quero que vocês saibam calcular isso aqui que vocês passam no vestibular. Então, tem uma regra, pessoal, assim, para vocês entenderem. Quando eu falar em teorema de Laplace, ele serve para nós resolvermos matrizes que são de ordem 4, ordem 5 e por aí vai.
Mas o que eu quero que vocês entendam desde então? Ah, professor, significa que, através desse teorema, eu não consigo resolver uma matriz de ordem 2 ou uma de ordem 3? Você também consegue. Mas, claro, nós já vimos exemplos muito mais fáceis para resolver esse tipo de matriz. O teorema de Laplace, ele vai nos dar um complemento de como resolver as matrizes de ordem 2 ou 3, ou, se surgir uma de ordem 4, é uma opção para vocês resolverem. Agora, é recomendado você utilizar esse teorema em situações que você tenha em uma linha ou em uma coluna, que a gente vai dizer chamar fila, de maneira geral, que filas são ou linhas ou colunas. Que você tenha uma fila repleta de números zeros. Então, quando você tiver, olhar lá a sua matriz, e você tem uma linha ou uma coluna repleta de números zeros, é ideal que você utilize o teorema de Laplace. Agora, se não tiver isso, a gente vai ver mais à frente outros teoremas que facilitam mais o cálculo, mas todos eles vão chegar ao mesmo resultado. Como eu falei, a gente vai ver vários para que vocês observem. Isso aqui eu achei mais interessante. Eu acho que nessa situação aqui o outro é mais interessante. Mas, independentemente do caminho que vocês escolherem, o resultado será o mesmo. Beleza? Então, bora lá. Lembrando, teorema de Laplace, olhou lá, rapaz, tá repleto de zero ali numa coluna ou numa linha, eu vou usar ele. Agora, não tá, eu não aconselho tanto vocês utilizarem, que vocês vão poder utilizar outros, mas vamos ver aqui como é que se aplica primeiro para a gente entender. Então, o que está dizendo aí nesse teorema de Laplace, né? Laplace? Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem n, escolhemos arbitrariamente uma de suas filas e somamos os produtos dos elementos dessa fila pelos respectivos cofatores. Meu Deus, né? Como é que é isso aí, professor? Eu não entendi, foi nada, né? Então, olhem só. Eu já disse para vocês que vocês vão selecionar uma linha que é repleta de zeros. Se tiver tudo zero, ótimo. Ótimo. Mas, nesse caso aqui, não. Se tiver tudo zero, vai dar zero. A gente vai ver isso na próxima aula de determinante, que é propriedade determinante. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou escolher essa minha linha aqui. Perdão, essa minha coluna. Por que eu escolhi ela e não as outras? Porque dentre as opções, nós temos uma que é cheia de zeros. Só não tem ali no menos 2. Mas o resto é tudo zero. Beleza? Aí fica fácil, né, o teorema. Porque o que o teorema diz? Ele pede que você pegue o elemento que está em uma determinada fila, ou linha, ou coluna, e multiplique lá pelo cofator daquele elemento que você escolheu. Então, o primeiro passo é a gente selecionar uma linha, por exemplo, ou uma coluna. Nesse caso, nós selecionamos uma coluna. O segundo passo é você multiplicar todos os elementos dessa coluna que você selecionou, ou a linha, pelos elementos que são correspondentes. Então, vocês vão multiplicar, por exemplo, deixa eu fazer aqui na prática, vocês vão entender. Vão entender bem melhor. Então, A1, primeira linha, segundo elemento, né? Então, bora lá. Deixa eu ver qual a cor. Vou botar aqui em cima, porque os cálculos são bem chatinhos. Então, como é zero, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que isso aqui é igual, para encontrar o determinante, né, dessa matriz de ordem 4. Isso aqui é igual a zero vezes quem? Vezes o seu respectivo cofator. 0 vezes A, dentro dessa da letra maiúscula, A1, 2. Por quê, professor? É desse aqui, ó, que eu estou falando. Agora, aí eu vou somar. Mais 0, menos 2, mais menos 2, vezes, olha onde eu estou agora, menos 2, vezes
o seu respectivo cofator, que é o A2, 2, mais 0 vezes A3, 2, mais o último, 0 vezes A4, 2. Deve ter uma galera em casa que já até sacou por que a gente escolhe uma linha que é repleta de zeros. Então, deixa eu explicar para vocês aqui os elementos. O zero aqui, pessoal, ele está vindo de onde? O 0, menos 2, 0 e 0, ele está vindo aqui da coluna que nós selecionamos, que é a nossa coluna mais favorável para encontrar os resultados. Agora, o que esse A11, alguém deve estar... A12, perdão. A12, A22, A32 e A42. Esse A, nós já sabemos que é o símbolo do cofator. Então, nós teremos que encontrar o cofator de cada um desses elementos. O cofator, como nós fizemos aqui em cima. O cofator de A12, o cofator de A22, o cofator de A32 e o cofator de A42. E aí a gente entra na jogada, por que a gente escolhe uma linha que é repleta de zeros? Porque existe uma regra na matemática, né? Eu acho que a galera já sacou, que qualquer valor multiplicado por zero é igual a zero. Então, a gente não precisa calcular, independentemente de qual seja o valor aqui do cofator de A12, você já sabe que esse valor aqui, ele é igual a zero. Nesse caso aqui, ó, ele é igual a zero. E nesse caso, bem aqui, ó, esse barulho não é a caneta, é a minha boca que está fazendo, não sei nem por que eu estou fazendo isso, mas tudo bem. Esse aqui valor também é igual a zero, né? Então, tanto em A12, como A32, como A42, nós poderíamos ter que encontrar ali os cofatores, né? Porém, como a multiplicação deles é por zero, a gente já sabe que o resultado vai dar zero. Então, você nem vai calcular. Então, para a gente encontrar esse determinante, ficou fácil. Porque quem restou? Restou apenas o elemento A22. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar agora, eu vou até apagar aqui. Vou mudar de cor, botar um azul, como eu fiz no outro. Eu vou querer encontrar agora o elemento A22. O primeiro passo que eu vou fazer é marcar ele aqui. Um círculo feio, né? E aí eu vou excluir todos os elementos que estão na mesma linha que ele e na mesma coluna. Aqui os da mesma coluna, ou da mesma linha. E aqui os da mesma coluna. Pronto. Então essa galera aqui não vai entrar. Eu vou obter o determinante da galera que sobrou. Então, bora lá montar primeiro aqui a fórmula, né? Então, eu vou dizer que o elemento A22, ou seja, o cofator A22, é igual. Lembre-se lá da fórmula, né? Menos 1. Como eu estou falando do elemento A22, eu vou colocar aqui 2 mais 2. E o professor, quem deve estar se perguntando assim, professor, por que o senhor está fazendo só desse, não dos outros? Porque os outros dão igual a zero. Professor, e se a gente escolher um, pode ser que alguém tenha dúvida, que não deu zero. Aí você vai ter que encontrar o cofator de todos os elementos. Você vai ter que encontrar o cofator de A12, de A32 e o de A42 e depois somar tudo. Como a gente pegou uma coluna repleta de zeros, a gente não teve que calcular uma porrada, a gente vai calcular só um e vai encontrar o resultado. Entendido? Então, aqui. O cofator de A22 é o quê? Menos 1 elevado a 2 mais 2, que ele se encontra ali na casa 12 e 2, vezes o determinante vezes o determinante dos elementos que sobraram. Quais foram esses elementos? 1, 10, 0
5, qual foi o outro? Menos 3, menos 2, menos 9, 4 e 7. Entendido até aí, né? O que foi que a gente fez ali? Agora, o que a gente precisa fazer? Nós podemos, quando a matriz ela é 2 por 2, beleza, só pegar, multiplicar a diagonal principal e inverter o sinal da diagonal secundária. Aí já está entendido por vocês. E quando a matriz é uma matriz 3 por 3, você já sabe o que nós temos que fazer também. Nós podemos repetir as duas linhas ou as duas colunas. Nesse caso, eu vou repetir as duas linhas para fazer um caso diferente. Vou botar aqui 1, 10, 0, 5, menos 3 e menos 2. Aí eu vou fazer as multiplicações, né? Vamos lá. Vou pegar aqui um verde. Verdinho aqui. Vamos começar por aqui agora. A22 é igual, ou cofator do elemento A22 é igual a menos 1 elevado a 2 mais 2. 2 mais 2 é 4, né, pessoal? Se deu par, você já sabe que o resultado aqui vai ser 1 positivo. Aí vocês já entenderam isso aí. Que multiplica o resultado desse determinante ali, a matriz 3. Agora eu vou fazer ele, né? Então, o que eu vou fazer agora? Pegar aqui os elementos, né? E até mudar de cor. Vou somar esses 3 aqui, esses 3 aqui, multiplicar, e multiplicar esses 3 bem aqui. Beleza? Então, vamos lá. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Menos 3, deixa eu botar aqui, menos 3 vezes 7 vai dar menos 21. Menos 21. Aí vamos ver o resultado da próxima. 5 vezes 4 vezes 0. 5 vezes 4 vezes 0 é 0. Eu nem vou considerar ele aqui. Aí o que eu vou pegar o próximo? Que é o 9. Menos 9 vezes 10 vai dar menos 90. Menos 90 vezes 2, vezes menos 2, vai dar mais 180. Mais 180. Agora o da diagonal secundária. Será que se eu apagar aqui some tudo? Pode não. Tá. Graças a Deus, não. Agora o da diagonal secundária, né? Vão ser esses 3 aqui, esses 3 bem aqui, e esses 3 bem aqui. Opa. E esses 3 bem aqui. O desenho tá feio pra caramba, mas em caso vocês podem nem selecionar isso aí. Se vocês quiserem riscar de cores diferentes, fica legal, né? Com uma régua fica legal. Botar uma régua aqui na frente do meu computador e começar... Mentira, não dá pra fazer isso. Aqui a gente tem o quê? Agora os elementos da diagonal secundária. 9 menos 3 mais 0 vai dar 0, eu nem vou colocar. Aí nós temos o quê? 1 vezes 4 vezes menos 2. Então, 1 vezes 4 é 4. Vezes menos 2 vai dar menos 8. Só que quando a gente fala na diagonal secundária, a gente precisa colocar o sinal trocado. Então, aqui vai ficar, ao invés de menos 8, vai ficar mais 8. E a última é 5 vezes 10, que vai dar 50. 50 vezes 7 vai dar 350. 350, como a gente tem que trocar o sinal, vai ficar menos 350. Nossa, é cálculo para poxa essa aí, né? Imagina se você fosse fazer todos os cofatores de todos os outros elementos. Ele está fazendo de 1, né? E eu estou tendo que explicar para vocês, né, Capos? Que demanda mais tempo. 1 que multiplica. Aí a gente vai resolver aqui. Menos 21, menos 21, mais 180, mais 350, mais 8,
vai dar um total de 183. Então, aqui vai ficar menos 183. Então, nós podemos dizer que o cofator de A22 é igual a menos, que eu multiplicando por 1, né? Menos 183. Aí alguém, ufa, acabou, né? Não, não acabou. Nós encontramos apenas o cofator. Agora a gente tem que fazer o quê? Multiplicar, não é? Olha o que a gente está querendo encontrar aqui, ó. Seria isso tudo aqui. Menos 2 vezes o cofator A22. Então, a gente já sabe aqui que o cofator de A22 é 183. Então, vai ficar o quê? Que menos 2... Opa, só de cor. Foi, meu Deus do céu. Pronto. Vai ficar o quê? Menos 2 vezes o A22, que é igual a menos 183. Então, nós podemos dizer que esse resultado aqui é igual a 366 positivo. Então, eu poderia dizer que o determinante dessa minha matriz de ordem 4 é igual a 366. Ufa, né? Demandou um pouquinho de tempo, mas a prática faz com que vocês vão se aprimorando, né? Vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui? Parece difícil, mas até que é fácil, professor. Sim. É isso É só a gente parece... praticar. Só é complicado, né? É só uma questão de prática. Quando vocês começarem a praticar bastante, por isso que eu passei os exercícios para vocês, acho que foi da semana passada, né? Porque essa aula era para acontecer na quarta-feira passada, mas ela não aconteceu porque teve conselho. E aí a gente vai tentando avançar. Então, é só uma questão de prática. O que vocês primeiro vão ter que lembrar? Rapaz, se eu tenho um teorema de Laplace, né? Eu vou observar qual é a minha fila, a linha ou coluna que tem muito zero. Vou escolher ela, claro, que eu não sou besta. Escolheu a linha que tem muito zero, eu vou montar cada elemento dessa linha que eu escolhi vezes o seu cofator. Então, como eu escolhi aquela linha, ficou 0 vezes A12, menos 2 vezes A22, 0 vezes A32 e 0 vezes A42. Todo mundo que tinha zero, eu tirei, joguei fora, né? Eu sei que o resultado vai dar zero. E eu fiz o cálculo apenas do cofator do elemento A22. Aí vocês vão botar na fórmula. A22 é igual a menos 1, coloca lá o expoente dele, né? Então, se é A22 vai ficar 2 mais 2, se for A32 vai ficar 3 mais 2, por aí vai. Vezes o determinante dos elementos que restaram, né? Lá para vocês encontrarem o menor complementar. Então, vocês vão montar um menor complementar, excluindo lá a linha, e excluindo a coluna que o elemento participa, e vocês vão montar o determinante. Nesse caso, é uma matriz ordem de 3 por 3, por isso que demandou um pouquinho mais de tempo. Mas se fosse uma 2 por 2, era só pegar a diagonal principal e inverte o sinal da diagonal secundária, pronto. Acabou, vocês iam ter ali o menor complementar. Então, a gente achou o menor complementar, achou o cofator, e aí o cofator deu menos 183. Aí a gente voltou para cá. Menos 183, que era o A22, vezes menos 2. Aí vocês acham o determinante, que é 366. Por isso que eu digo, pratiquem em casa, que vocês não têm dúvida de que vocês vão conseguir absorver esse conteúdo, né? Turma, alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente encerra. Professor, a minha dúvida não é em relação à atividade, porque eu entendi. Eu queria saber como é que faz para entregar as atividades para o senhor, se são para entregar no WhatsApp, pelo WhatsApp ou pelo e-mail do senhor. É assim, de preferência porque vocês enviam pelo e-mail. Por quê? No e-mail eu tenho um registro e lá fica salvo. Vocês têm um registro, então eu acompanho tudo por e-mail. Em casos muito excepcionais que o aluno não consiga enviar para lá, ele me manda pelo WhatsApp. Porque, assim, o meu WhatsApp, ele tem muita coisa da escola, tem muitos alunos que entram em contato para tirar dúvida, e às vezes, por exemplo, agora você vai pegar meu celular aqui, tem 34 conversas para eu responder. Então, às vezes eu não consigo visualizar a tempo. Então, o e-mail é uma forma muito mais segura. Agora, se você não puder, mande pelo WhatsApp, entendeu?
Entendi, professor. Tá ótimo, então. Mais alguém, então, tem alguma dúvida? Eu vou entender Não, o que Professor, Pode falar, José. é só uma curiosidade. Eu queria saber se a gente usasse essa mesma formulazinha, só que em outra coluna, ia dar o mesmo resultado? Sim, daria o mesmo resultado. Você usasse a mesma fórmula Assim, e uma outra, então se... claro que numa outra coluna vocês teriam mais trabalho, porque vocês Ah, eu teriam ter sei. que calcular mais elementos, mas pode falar. Então, se todos fossem zero, o resultado já ia direto, ia ser zero também da matriz? Excelente, Josué. É isso que ocorre. A gente vai ver isso na próxima aula, que são as propriedades do determinante. Se todos os elementos forem zero, nem calcula. Se você tem uma linha repleta de zero, nem precisa calcular porque o determinante vai dar zero. Você está entendendo? Nesse caso, tinha só um, que era o menos 2, que não era zero. Por isso é que a gente teve que calcular. Mas se todo mundo ali fosse zero, a gente escolheria essa linha e determinante. Ah, professor, mas se for todo mundo zero naquela, e eu escolher uma outra linha, uma outra coluna, o resultado vai continuar sendo zero, independentemente de qualquer coisa. Entendido? Só para matar a curiosidade do Josué. Beleza, pessoal? Não vou mais tomar o tempo de vocês, que vocês têm agora uma outra aula. Deixa eu parar aqui a gravação. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado, professor.